Oi, turma, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo de polinômios, que é o assunto que a gente vai estudar na semana 2, né, referente às datas de 17 a 21 de agosto. Então, eu vou começar, antes de falar da definição de polinômios, eu quero começar falando de duas situações, tá? Cotidianas, onde aparecem expressões algébricas e polinômios, tá? Que até na nossa última aula no Zoom a gente fez a correção do trabalho avaliativo de julho, que é a última questão, né? Vocês tinham que criar um exemplo, né? E escrever naquela última questão. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é esse. Então, a Márcia, que faz salgados e doces para vender por encomenda. Os salgados são vendidos a 45 centavos a unidade e os doces a 35 centavos a unidade. Quanto Márcia cobrará por uma encomenda de X salgados e Y doces? Tá? Então, assim, o que a gente tem, né, no caso de valor fixo aqui seria o preço de cada produto, né? Agora, a quantidade de doces e salgados que ela vai vender, que ela vai ter que produzir, isso tudo depende do quanto os clientes vão comprar, né? Então, esses valores de X e Y, né, esses X salgados ou esses Y doces, né, esses valores podem mudar, ou seja, eles podem variar, ou seja, são as nossas variáveis, né, o X e o Y. Então, a gente pode representar, né, o total arrecadado, né, ou seja, o total vendido, né, de doces e salgados, utilizando expressões algébricas. No caso, se a gente quiser representar a venda dos salgados, a gente pode representar pelo monômio 0,45x. Se a gente quiser representar a venda dos doces, a gente pode representar pelo monômio 0,35y. Então, por exemplo, vamos supor que um cliente compre 100 salgados. O nosso X vai valer 100 vezes 45 centavos, vai totalizar R$ 45, né? Se for 200 salgados, 0,45 vezes 200, R$ 90. Tá? Da mesma forma com os doces, né? De acordo com a quantidade, a gente vai ter um valor de venda, tá? Mas se eu quiser saber o total de tudo, não só o total de doces, não o total de salgados, eu quiser saber o total de vendas de todos os produtos, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar esses dois monômios, né? 0,45x mais 0,35y. Só que a gente viu que lá na adição dos monômios, né? Para eu poder somar esses monômios e ter um monômio como resposta, né? Eu precisaria que esses dois termos fossem semelhantes. Só que se a gente for olhar, eu tenho variável x e variável y, ou seja, não são semelhantes. Então, o que vai acabar acontecendo aqui? A gente vai fazer uma adição de dois monômios e essa adição vai formar a expressão 0,45x mais 0,35y. Essa expressão, formada por esses dois monômios, forma uma expressão algébrica que a gente chama de polinômio. Tá? Uma outra situação, aqui de uma chapa metálica quadrada, foi retirada uma parte retangular conforme a figura ao lado. Que expressão algébrica representa a área da parte restante da chapa? Tá? Então, aqui, se a gente quiser calcular o tamanho original da chapa, né, como é uma chapa quadrada de lado x, o monômio, que a gente pode representar essa área pelo monômio x ao quadrado. Essa parte que foi cortada, que foi retirada, é uma forma retangular. Aí aqui a gente tem o lado maior desse retângulo que mede z e a altura mede y. Então, essa parte que foi retirada, a gente pode representar pelo monômio yz. Tá? Então, para saber o que sobrou, né, dessa chapa, como que a gente pode escrever uma expressão? Então, x ao quadrado, que era o tamanho da área original, menos a parte que foi cortada, que é o yz. Então, aqui, aí assim, se a gente for ver, ó, os termos não são semelhantes, então a gente não tem como fazer uma subtração e ter um monômio como resposta, né? Então, essa expressão aqui, no caso, essa junção desses dois monômios, né, eles estão formando um polinômio. E é a definição que vocês têm ali no material impresso de vocês, né? Que polinômios são expressões algébricas formadas pela adição algébrica de monômios, sendo cada monômio um termo do polinômio. Que nem lá no primeiro exemplo. O 0,45
x se referia aos salgados e o 0,35y aos doces. Mas se eu quiser escrever uma expressão algébrica, né, onde eu posso calcular o total das vendas, né, eu tenho que somar doces e salgados, né? E somando esses dois monômios, eu formo esse polinômio aqui 0,45x mais 0,35y, tá? Então, aqui eu coloquei mais alguns exemplos, então, para vocês, né? Isso vocês têm tudo no material, tá? E poli, tá? Significa muitos, né? Observe que os termos de um polinômio são monômios, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um polinômio, né? Ele é formado, ó, por 1, 2, 3, 4 monômios. Aqui embaixo eu tenho um polinômio formado por 6 termos, né? E cada um desses termos é um monômio. Aí a gente tem alguns polinômios que eles recebem nomes especiais, né? Como a gente já viu, monômio é quando a gente tem são polinômios com um único termo. Binômio seriam polinômios com 2 termos. Trinômio, polinômio com 3 termos. Tá? Polinômios, tá? Seguindo aqui o conteúdo de polinômios, nós temos o polinômio reduzido, tá? Então, aqui eu coloquei, esses exemplos vocês têm na folha também. Então, a gente tem aqui um polinômio, ele é formado por 5 termos. X ao quadrado mais xy mais xy mais x ao quadrado mais xy. Só que o que a gente pode perceber, né? Que a gente tem polinômios aqui que são semelhantes. A gente tem um x ao quadrado aqui, que é o primeiro termo, e a gente tem o quarto termo, que também é x ao quadrado, né? E todos os outros aqui, ó, o segundo, o terceiro e o último, são formados pelas variáveis x e y, né? E aí a gente tem lá a regra que a gente aprendeu na adição e subtração de monômios, né? Que quando os termos são semelhantes, a gente pode somá-los ou subtraí-los, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a gente tem esse polinômio aqui com 5 termos, né? Juntando os termos que são semelhantes, ao final nós vamos ter 2x ao quadrado mais 3xy, tá? Esse processo aqui, ó, de a gente ter um polinômio e escrever o polinômio reduzido, se chama soma algébrica, tá? Outro exemplo aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente tem, na verdade, a gente tem aqui o 5x, que é um monômio, que a gente está somando com o polinômio 3x menos 4, e nós estamos subtraindo o polinômio 2x menos 9, tá? Então, no caso aqui, até foram colocados esses parênteses, né? Então, antes de juntar termos que são semelhantes, a gente tem que eliminar esses parênteses. Então, aqui, ó, 5x. Aqui, ó, 3x menos 4. Como eu tenho um sinal de mais aqui na frente do parênteses, eu simplesmente reescrevo essa expressão sem o parênteses. O cuidado que nós temos que ter é aqui quando a gente tem o sinal de menos, né? A gente está subtraindo essa expressão aqui, 2x menos 9, tá? Coloquei um aviso aqui, não esqueça de trocar o sinal dos termos dentro do parênteses. Um erro bem comum aqui é o de só trocar o sinal do primeiro termo, né? Só que aqui dentro do parênteses nós temos o 2x e temos o menos 9, tá? Então, quando a gente tem o menos na frente de um parênteses e aqui dentro tem uma expressão algébrica, a gente tem que fazer a troca do sinal de todos os termos, né? Porque o que indica esse menos? Esse menos indica o oposto. Então, 2x, o oposto de 2x é menos 2x. O oposto de menos 9 é mais 9. Tá? Então, é um cuidado importante que a gente tem que ter. Eliminados os parênteses, a gente vai fazer um processo parecido com o exemplo de cima. Então, a gente vai ter que identificar quais termos são semelhantes. Que tipos de termos eu tenho aqui? Eu tenho termos que têm a letra x e eu tenho termos que eu só tenho o número, tá? Então, nesse caso, então, a gente vai juntar tudo que tem x. 5x mais 3x, com o menos 2x, e o menos 4 com o mais 9. Tá? Aí eu vou fazer aquela redução dos termos semelhantes, né, chamado de adição algébrica, né, para ter o meu polinômio reduzido. Então, ao invés de eu escrever esses 3 termos aqui, ó, eu vou fazer o cálculo, né? Então, 5 mais 3, 8, menos 2, 6x. Menos 4 mais 9, mais 5. Né? Então, ao invés de eu ter toda essa expressão aqui, eu posso escrever o polinômio reduzido 6x mais 5. Tá?
Uma outra informação importante sobre polinômios é com relação ao grau de um polinômio, tá? Então, o grau de um polinômio, assim como era lá nos monômios, ele é indicado pelo termo de maior grau, né? Ou seja, o termo que tiver o meu maior expoente. Então, a gente tem a situação, no caso aqui, ó, os dois primeiros exemplos são situações que em ambas a gente tem a variável x, né? E no caso assim, aqui a gente, por exemplo, no exemplo A, a gente tem 7x na quarta potência menos 3x ao quadrado mais 1. Quando a gente só tem uma variável, né, a gente simplesmente vai olhar qual é o maior expoente. Então, aqui no caso é o expoente 4. Na letra B, a gente também tem somente a variável x, então vai ser o maior expoente, então vai ser o 5, tá? Então, quinto grau. Quarto grau na letra A, quinto grau na letra B. No caso de polinômios com mais de uma variável, também vale essa regra, né, que o termo de maior grau que vai definir o grau do meu polinômio, né? Só que se eu tenho mais de uma variável, o que eu tenho que fazer para definir o grau de cada termo? Eu tenho que somar os expoentes das minhas variáveis. Então, olhando os exemplos aqui, esse primeiro polinômio, então ele é formado aqui pela letra A, todos os termos são formados pela letra A e pela letra X. Então, a gente vai ter que somar os expoentes. Então, aqui o A tem expoente 3, o X tem expoente 1. 3 mais 1, 4. Aqui o expoente do A é 4, o expoente do X é 3. 4 mais 3, 7. Aqui o expoente do A é 1, o expoente do X é 2. 1 mais 2, 3. Então, onde que a gente encontrou no caso, o maior grau? Foi nesse termo aqui no meio. Então, este termo do meio que vai definir o grau do meu polinômio, que é sétimo grau. Tá? Então, nem sempre vai ser o primeiro termo que vai definir o grau do meu polinômio. É sempre o termo de maior grau, ou seja, onde eu tiver o maior expoente, onde somando os expoentes das variáveis, né, do termo, de cada termo, onde eu tiver a maior soma, isso que vai me dizer o grau do polinômio. Aqui no exemplo abaixo, então, a gente tem o primeiro termo, que é x ao cubo, então, terceiro grau. O segundo termo, a gente tem x ao quadrado e o y ao quadrado, então, mais 2, 2 mais 2, 4. E no terceiro termo, a gente tem menos 2xy. O x e o y, cada um tem expoente 1, 1 mais 1, 2. Então, novamente, o termo do meio aqui vai ser o termo de maior grau, então, que somando os expoentes deu 4, então, quarto grau. O grau de um polinômio reduzido também pode ser estabelecido em relação a determinada variável, né? Nesse caso, o grau é dado pelo maior expoente com que a variável considerada aparece nos termos não nulos do polinômio. Tá? Então, o que a gente falou agora foi do grau do polinômio. Tá? Agora, a gente tem uma outra forma de falar em grau de polinômio quando a gente quer especificar de qual variável do polinômio nós estamos falando. Então, aqui embaixo a gente tem o polinômio x ao cubo y mais 3x ao quadrado y na quarta. Então, aqui, que variáveis nós temos nesse polinômio? A gente tem a variável x e a variável y. Tá? A variável x, aqui no primeiro termo, o expoente é 3, ou seja, aqui seria terceiro grau. E no segundo termo, o expoente do x é 2. Tá? Então, aqui a gente tem expoente 2, expoente 3. O maior expoente é 3, então, em relação à variável x, o polinômio é de terceiro grau. Agora, analisando o y. Nesse primeiro termo, o y tem expoente 1. No segundo termo, o y tem expoente 4. Tá? Então, aqui no segundo termo, o y tem o maior expoente, que é 4. Né? Então, será do quarto grau em relação à variável y. Tá? Então, só repetindo, pessoal. A gente pode falar de polinômio, o grau do polinômio como um todo, ou a gente pode falar do grau em relação a uma das variáveis do polinômio, tá? Geralmente o que mais aparece, assim, questões, exercícios, é a questão do grau do polinômio, tá? Então, o grau do polinômio, só lembrando da regrinha, é indicado pelo termo de maior grau. Quando a gente tem uma variável só, que nem ali no exemplo A e B, é só olhar qual é o maior expoente. Quando a gente tem mais variáveis, então a gente tem que olhar termo a termo
e somando os expoentes das variáveis de cada um desses termos. O resultado onde eu tiver a maior soma, esse valor vai definir o grau do meu polinômio, tá? Então, nessa primeira semana, pessoal, é isso, tá? Sobre mais uma introdução, assim, entender um pouco como é a formação de um polinômio. Então, vocês têm as atividades para fazer. Qualquer coisa, nós também vamos ter a nossa reunião no Zoom, que a gente pode tirar algumas dúvidas, né? Então, assim, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem. E até a próxima aula.